Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra. E aproveitando que nós estamos nessa época de pandemia, todos nós estamos nos nossos lares, mais introspectivos. Dessa forma também eu tenho escutado relatos de pessoas que estão numa profunda tristeza. Tenho escutado até mesmo de vários que não têm mais alegrias na vida. Mas será? Será? Será que essas pessoas que falam que não têm mais alegria na vida já pararam para relatar as coisas boas e as coisas ruins que elas têm? Já pararam para refletir sobre as suas famílias, sobre as suas conquistas, sobre aquilo que os cercam, sobre seus corpos? Tem braços, pernas, olhos, ouvidos, enfim, tem uma vida. Porque a grande questão é que a nossa memória, ela nos recorda mais das questões que nos emocionam mais profundamente. Então isso é o que fixa mais. Então a nossa tendência de achar que está tudo muito ruim, está tudo muito triste, é porque as coisas ruins nos marcam mais emocionalmente, mais profundamente. Então isso é que nos faz lembrar mais. E aproveitando então que essa época tem trazido muitas tristezas às pessoas, esse é o tema da palestra de hoje, sobre a tristeza. Então primeiro temos que começar falando que a tristeza ela pode ter uma origem emocional. É o que nós já conhecemos. A tristeza ela surge de uma perda, de uma carência, seja de um afeto que você perdeu, seja uma amizade perdida, uma perda de um patrimônio, de um bem qualquer. Isso te faz ficar nessa tristeza, nesse luto, nessa carência, esse desejo de repor o que foi perdido. Como, por exemplo, uma perda de um relacionamento. Um relacionamento que nos traz várias memórias. Então, aquela tristeza de ficar relembrando aquelas memórias. Uma perda de um ente querido, que nos remete a muitas experiências. Aquelas lembranças nos traz uma tristeza, uma vontade de repor aquelas experiências com esse ente querido que já desencarnou. A tristeza nos faz relembrar como maneira de recuperar aquela integridade daquilo que nós perdemos. É como se faltasse um pedaço. Esse é o sentido. Mas nós também temos, antes de aprofundar mais na tristeza, nós temos também que observar que ela pode ter uma origem orgânica. Não necessariamente uma tristeza é sempre emocional. Ela pode ser um problema no seu organismo. Que é, por exemplo, a falta da vitamina B12, por exemplo. Você pode estar com um problema no seu intestino, no seu estômago, que dificulta a absorção dessa vitamina, que pode trazer para você uma tristeza, uma apatia. Você pode estar com um problema na tireoide, na glândula tireoide, que pode te trazer também da mesma forma questões relacionadas a essa baixa estima, essa tristeza. Então, a gente tem que estar sempre observando isso aí, que ela pode ter tanto um fundo emocional, uma origem emocional, quanto também uma origem
orgânica. Também temos que lembrar sobre as influências espirituais sobre a nossa tristeza. Isso aí é muito importante. Porque quando nós estamos tristes, se nós não nos esforçarmos para sairmos daquela vibração, os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os nossos anjos, eles não conseguem chegar até nós. Se a nossa vibração está cada vez pior, mais para baixo, maior é a dificuldade desses espíritos de luz chegarem até nós. Então é muito importante que nessa época, nessas fases que nós estivermos tristes, que nós estejamos buscando ajuda. Seja através da religião, seja através de leitura, orações, seja através do que estamos selecionando ao assistirmos algum programa, enfim. Se nós estamos realmente nos vigiando, nós estamos buscando sair dessa tristeza. Porque senão vai só piorando. Se nós não buscarmos também sair dessa, a tendência é só piorar. E não, os nossos amigos espirituais não podem nos arrancar a tristeza. Porque afinal de contas, não foram eles que nos colocaram lá. Não foram eles que nos colocaram nessa situação. E são situações que nós mesmos nos colocamos. Então os nossos amigos podem nos dar força, nos dar boas energias, mas depende de nós. Eles não podem fazer por nós. Porque se eles fizerem por nós, seremos robôs, robotizados. É muito fácil, né? Eu tenho a minha perfeição, eu planto tudo aquilo, aí vem o outro e me tira daquela situação. E meu aprendizado? O que eu estou aprendendo com aquela situação? Então, os nossos anjos, nossos amigos, eles têm que nos auxiliar, nos ajudar, nos dar força, nos dar boas energias, desde que nós façamos a nossa parte. E por que é muito importante a gente entender isso? Que nós também temos que querer sair da tristeza. Porque tem algo que já é dito na medicina, na psicologia, que é o tal do ganho secundário da doença, do ganho secundário da imperfeição. Mas aí muitos vão se perguntar, né? Mas que história que é essa? Que benefício que eu tenho em estar triste? Toda doença, você pode ter um ganho secundário. Como, por exemplo, quando você está na situação dessa de tristeza, você pode, e normalmente acontece, é de pessoas te darem mais atenção. Você recebe mais visitas, recebe mais ligações, mais mensagens. Então, inconscientemente, você pode começar a gostar daquela situação. Você está recebendo mais atenção. Também você recebe uma questão de uma chantagem emocional. Você faz isso para mim, que eu não posso, estou debilitado. Você também recebe esse benefício. E muitas vezes isso aí começa a servir até mesmo como um escudo. Como escudo.
São. Ele não pode fazer nada porque ele está na situação triste e tal. Nós temos que resolver os problemas dele, não vamos deixar ele quieto. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com esses ganhos secundários da tristeza, para nós não nos entrarmos, para nós não entrarmos ainda mais nela. E tem dois casos muito interessantes que exemplificam isso. O primeiro é de uma advogada que trabalhava no serviço público, mas ela estava insatisfeita com o seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, era seu ganha-pão, era seu sustento. Mas aquela insatisfação foi causando nela uma depressão, uma tristeza muito grande, que ela realmente teve que se afastar do seu trabalho para se tratar. E com o tempo ela foi melhorando, foi progredindo, mas ela confessou que ela não estava querendo voltar. Porque que trabalho trazia para ela uma tristeza muito grande. Então o que foi feito com ela? Foi feito todo um trabalho psicológico para ajudar naquela situação. Para mostrar para ela que o trabalho é importante, que ela tem que progredir, ela não pode ficar o resto da vida de licença, ela tem que ou naquele trabalho ou em outro. Então foi feito outro trabalho com ela. E tem outro caso interessante de um senhor que tinha tuberculose e foi tratado num posto de saúde. De tempo em tempo ele ia lá pegar os seus remédios. E como o tratamento não é instantâneo, ele tem que sempre ir lá pegar as medicações. E após um certo tempo, ele teve a melhora, foi curado e manifestou que estava com uma profunda tristeza. Porque ele estava sendo curado e com isso ele estava deixando de ir ao posto. Por quê? Porque nesse posto ele fez amizades, ele conhecia as pessoas já. Então isso aí ele estava considerando como se fosse uma perda para ele. Está vendo? Como que nós temos que ficar atentos nesses ganhos secundários das imperfeições, das doenças, que são uma verdadeira armadilha, que se, a partir do momento que nós começamos a nos rotular, que nós somos tristes, nós somos assim mesmo, a situação só piora. E por falar em situação só piora, foi feito um estudo na revista Science Advances, em que ela pegou 4.100 voluntários. E nessa pesquisa, ela constatou que quanto mais notícias ruins as pessoas veem, mais tristes elas ficam. Isso se encaixa perfeitamente no nosso contexto de Covid. Tenho encontrado diversas pessoas agoniadas, depressivas, para baixo, que não dormem à noite, mas não conseguem parar de assistir a notícia, que está um caos, está todo mundo morrendo, e quanto mais assiste, ela mais se afunda e mais piora. Essa é a importância de nós estarmos vigilantes com o que nós escutamos, com o que nós lemos, com o que nós vemos. Isso não significa que nós temos que estar alienados. Acontecimentos do mundo, eu não quero nem saber. Não, não foi isso que foi falado. Mas também não precisa de absorver os mínimos detalhes, correr atrás das tragédias, da morte. Não precisa disso. Precisamos de nos vigiar.
nós devemos então encarar essa tristeza? Porque não adianta falar que tristeza não é de Deus. Tudo que nos acontece é porque Deus permite. A tristeza, como outras dores que nos acontecem, são artifícios criados por Deus. E não tem que ter vergonha porque está triste. Está triste não é proibido. Nós temos que observar que também existem duas situações que normalmente proporcionam mais a tristeza. As primeiras são ligadas a mais problemas existenciais. Quando somos traídos, uma doença grave, uma morte, um problema financeiro. Isso pode nos trazer tristeza. Mas a grande questão é, como que eu vou encarar isso? Como que eu vou encarar essa tristeza? O que acontece muitas vezes é que as pessoas usam mecanismos de fuga para encarar a tristeza. Entram no álcool, entram em drogas, sexos desregrados, ou outros tantos vícios. Justamente como o quê? Uma forma de não enfrentar aquela tristeza, não refletir sobre ela. É natural estar triste. E permanecer até que resolva parte ou todo esse problema que está acontecendo. E a segunda situação que proporciona a tristeza são aquelas questões de ordem moral. É quando nós estamos nos evangelizando, nós já sabemos mais o sentido da vida. Quando nós cometemos equívocos, deslizes, a gente fica para baixo, a gente fica triste. Porque a gente sabe que o caminho é esse, mas mesmo assim cometeu o deslize. Ok, faz parte. A tristeza, para ela ser eficiente, ela tem que ser transitória. É igual pedra nos rins, né? Você passa por aquela dor, procura o tratamento, corre atrás, até expelir a pedra. Da mesma forma a tristeza. Até se expelir aquela tristeza. É um estado emocional nosso que nos induz à reflexão. Essa é a parte boa da coisa. Essa é a parte que nós temos que nos atentar. Nós temos que encarar a tristeza com momentos de reflexão. Para que estou passando por essa tristeza? Qual é o aprendizado? Se eu estou passando por uma tristeza de fundo financeiro, o que eu tenho que mudar? Nas minhas condutas financeiras. Se eu estou passando por uma tristeza por causa de algo emocional, de algum relacionamento, o que eu tenho que trabalhar em mim para sair dessa? Se a minha tristeza está com relação a uma morte, o que eu tenho que trabalhar em mim para enxergar aquilo diferente, para ter outro ponto de vista? Então, acontece com todos nós. É uma pausa, pode ser visto como uma pausa importantíssima na nossa caminhada. Importantíssima para as nossas reflexões,
E sim, busque ajuda religiosa, seja a sua religião qual for. Busque sim, se necessário, ajuda médica. Isso é muito importante a gente observar isso. E tem um livro muito interessante do Jaider Rodrigues de Paulo. O livro se chama Saúde Mental, em que ele relata, através de vários casos, de vários pacientes, da importância da ajuda de medicação com a questão religiosa. Que as duas são duas importantes condutas, duas importantes medidas que se juntam com o mesmo objetivo. Então, essa tristeza que nos acomete, elas são reflexões para a nossa renovação interior. Seja ela para a nossa renovação com relação à visão dos bens materiais, a nossa renovação com relação à visão do desencarne, a nossa renovação interior com relação à importância de perdoar e tantas outras reflexões ou renovações que nos proporcionam. Então, a tristeza, ela tem que ser degustada. Degustada. Você tem que realmente conversar, entender por que você está passando por aquele processo, o para que você está passando por aquele processo e qual realmente o convite que está sendo dado para aquela tristeza para você se renovar, para você se melhorar. Agora, para nos ajudar ainda mais a sair da tristeza, nós temos um caso no livro Boa Nova que se chama Bom Ânimo. Nessa mensagem, nesse caso, Bom Ânimo, tem como figura o Bartolomeu, que é uma pessoa triste, irritada, inconformada com tudo. E que dessa forma ele foi até Jesus. E chegando até Jesus, ele começou a relatar Jesus, que o crime estava cada vez maior, que a maldade aumentava cada dia mais, que a moeda da época não estava boa, estava fraca, que os governantes não atuavam como deveria, e falou. E é interessante que isso, há mais de 2000 anos atrás, encaixa perfeitamente na nossa situação. Crime alto, maldade, parece que está falando atualmente. E Bartolomeu relatou isso aí há mais de 2000 anos para Jesus. E a resposta de Jesus foi fantástica, como sempre. Bartolomeu, a nossa doutrina é a do Evangelho. E você já viu, por acaso, uma boa notícia não produzir alegria? Eu quero acender, Bartolomeu, bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Mas Bartolomeu, não satisfeito, perguntou para Jesus: e quando os negócios são adversos? Aí Jesus entendeu, né, o cerne da questão.
o objetivo central que ele estava lá, né? A diversidade dos negócios. Ele estava lá muito mais por uma insatisfação da condição dos negócios, uma satisfação das coisas materiais. E como sempre, Jesus respondeu: Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? E olha só como essa pergunta de Jesus ela é atualizada para a nossa situação atual. Jesus continua: será a aventura para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus? E ainda continuando, Jesus fala: não será a adversidade aos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Olha como que essa pergunta está atualizada. Vários de nós sofrendo porque os negócios estão indo por água abaixo, estão dizimando por causa dessa pandemia. Essa resposta de Jesus é atualizadíssima. Repetindo, não será as diversidades dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Mas mesmo assim, Bartolomeu ainda tentou mais uma vez. E pergunta Bartolomeu para Jesus: Jesus, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mesmo assim, Bartolomeu ainda queria justificar a Jesus por que ele tinha aquela tristeza. E Jesus, mais uma vez, uma resposta esplêndida fala: quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós, Bartolomeu? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo. Nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Olha que maravilha. E Jesus fecha falando: eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. É muito interessante essas palavras. Muito interessante. Para nós entendermos que nós estamos colhendo a adversidade porque nós semeamos mal. Se nós estamos colhendo, por exemplo, problemas afetivos, será que nós não devemos semear mais amor? Não é esse o convite? Não é essas reflexões, adversidades que nós temos que ter? Quantas pessoas, quantos de nós somos igual ao Bartolomeu? Ficamos nessa postura de reclamões, está tudo errado. Nós temos que sair dessa postura. Porque o mundo não saiu do controle de Deus.
Nós não podemos perder o bom ânimo nas dificuldades. E esse recado final de Jesus é para todos nós que estamos subindo os degraus do aprendizado do Evangelho. Repetindo o que Jesus falou, eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, essa é a nossa missão, principalmente nessa época, em que nós vemos as pessoas desesperadas, com essa tristeza. A nossa obrigação como discípulo do Evangelho é mostrar para ele que Deus zela por todos nós. Deus é nosso Pai. Nós não estamos abandonados. Nós temos que passar por isso, faz parte do processo. Enfim, é nosso dever levar o bom ânimo. E para concluirmos as reflexões de hoje, é importante frisar que nós poderíamos estar aqui falando de felicidade, mas para que nós possamos combater as nossas imperfeições, nós temos que conhecer mais profundamente essas nossas imperfeições. Por isso nosso tema foi sobre tristeza. E dessa forma, nós não queremos de forma alguma estimular a tristeza, pelo contrário. Ninguém falou que tem que ser mais triste, que tem que correr atrás de ser mais triste, que isso é que é bom. Não foi falado isso aqui. O que foi falado é o seguinte: nós não temos que fugir da tristeza, mas nós também não precisamos de cultivá-la. Nós temos que aceitar essa tristeza, aprender com ela, entender o para que estamos passando por esse processo. Dessa forma, agradecemos mais uma vez pela atenção de todos. Um abraço.